Olha, para mim, ser procurador do Estado é ter consciência que você integra uma casa formada de advogados públicos extremamente bem preparados e que o seu assim, dever principal, além de representar o Estado, o que já é uma enorme responsabilidade, é lutar para defendê-lo. E essa luta tem que ser uma luta com muita combatividade e fazer tudo para que possam ser prestados à população fluminense um serviço de melhor qualidade, procurando combater as desigualdades e o preconceito. Talvez o sentimento que mais distingua o procurador do Estado das demais funções essenciais de justiça, como a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria e a advocacia privada, seja a defesa intransigente do interesse público. O procurador do Estado é aquele que muitas vezes, quando ninguém olha, quando ninguém está observando, ou em algumas das vezes, quando os interesses são absolutamente antagônicos ao interesse público, é quem tem que zelar pela defesa do patrimônio do Estado ou do interesse público. Para mim, sem idealizar, considero ser advogado público e sempre foi uma honra para mim ser advogado público. Eu tenho mais vocação para advogado público do que para advocacia privada. E me orgulho de fazer parte de um órgão de excelência como é a Procuradoria-Geral. Bom, ser procurador do Estado para mim é muita coisa, mas se eu pudesse eleger uma característica seria perenidade, fazer parte de uma instituição que se mantém firme nos seus propósitos, nos seus valores, independentemente dos governos de ocasião, independentemente das circunstâncias boas ou ruins em que o Estado se encontre. Acho que a PGE vai estar sempre ao lado do melhor interesse público. Para mim, pessoalmente, foi o que eu melhor poderia ter feito na minha carreira de advogado. O procurador do Estado, desde aquela época, Estado da Guanabara, até hoje, em todos os estados da federação, que são 27, é uma figura pública indispensável para o governador, o secretário de Estado, os três poderes na administração da justiça. A responsabilidade pelo controle de ilegalidade denota a relevância do cargo de procurador do Estado. Traz, porém, uma outra responsabilidade enorme, e esta de foro íntimo. Ser procurador do Estado é poder participar de projetos que vão melhorar a vida da população do nosso Estado. Para mim, ser procurador do Estado é procurar conciliar as virtudes da advocacia privada com a intransigente e sem quartel defesa do interesse público. Se necessário, algumas vezes, tentando mesmo o impossível, para saber que é possível. Foi excelente ser procurador do Estado do Rio de Janeiro, que era e ainda é um dos melhores cargos jurídicos do Brasil. Príncipes. Era assim que eram conhecidos os procuradores do antigo Estado da Guanabara, aqui da origem ao Rio de Janeiro. Príncipes não porque eram melhores do que ninguém. Príncipes que tinham passado naquele concurso que era um dos mais nobres dos concursos jurídicos que havia no Brasil. Eu conheci alguns que foram minha referência um pouquinho antes, Roberto Paraíso Rocha, Roberto Michelete Freire de Carvalho, e aquele que talvez tenha sido a essência da instituição, Francesco Conte. Príncipes. Isso denota bem a dimensão da nossa Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Mais do que uma casa, o lugar do reinado do direito, o lugar onde há pessoas com uma nobreza grande de espírito jurídico e de ciência jurídica, a casa dos príncipes e, mais do que nunca hoje em dia, das princesas. Ser procurador do Estado é zelar pelo interesse público, defender os legítimos interesses do Estado e da sociedade e contribuir para a solução de conflitos e para uma efetiva prestação jurisdicional. Bom, se eu pudesse, há 38 anos atrás, saber como era, eu teria dito para mim própria que ficasse calma, porque você tem sempre, quando você vai trabalhar na Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria ao seu lado. Então,
eu aconselharia que a pessoa procurasse fazer curso de mestrado, de doutorado, que é muito importante, não só profissionalmente para o procurador, como isso melhora muito a qualidade do serviço que é prestado para o Estado. O conselho que eu daria para qualquer procurador que entra na Procuradoria, que ingressa hoje, como se eu estivesse ingressando agora em 2023, sem dúvida nenhuma, assim, saiba que está entrando numa casa de pessoas abnegadas, pessoas corretas e pessoas, procuradores, homens e mulheres preocupados com a defesa do interesse público. Eu sinto uma casa onde o procurador que ingressa hoje, ele se sente protegido e num ambiente onde a defesa do direito, a defesa do interesse público é bem-vinda, é respeitada e é reconhecida. Eu acho que um conselho para quem está entrando hoje, eu acho muito difícil dizer, mas assim, uma certeza, assim, venha, se sinta seguro na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Olha, quando eu passei no concurso, tinha estudado junto com o Dirceu de Oliveira e Silva, e nós queríamos ter na nossa porta uma plaquinha com o nosso nome. Esse era o nosso maior objetivo. Eu, afinal, acredito que tenha dado certo na Procuradoria, então, para mim mesmo, eu aconselharia a fazer todas as coisas que eu fiz até hoje, sem muitas alterações. Acho que com a bagagem que eu tenho hoje, com a maturidade que eu adquiri ao longo do tempo, eu diria, valorize diariamente o fato de integrar, acho que é a maior instituição de advocacia pública do país. O conselho que eu daria seria, se puder ingressar na Procuradoria-Geral do Estado, estude no mínimo 1 ano, o dia inteiro, deixe de sair fim de semana, dia a qualquer cinema, e estude o tempo todo para passar, porque é um concurso duríssimo. Mas depois você terá os frutos da sua vitória. Um conselho para todos os procuradores, desde sua posse, é para que tenham humildade e não se coloquem em posição superior aos demais servidores, inclusive os colegas. Não se beneficiem do cargo em proveito próprio e respeitem as divergências, evitando que alguns colegas sofram contestações injustas. Eu diria para o Cláudio, em agosto de 2004, entender melhor e a fundo o contexto fático que envolve uma demanda judicial ou uma consulta encaminhada pelo Poder Executivo, para poder dar a melhor solução possível para atender o interesse público. Com a experiência de vida de hoje, eu me aconselharia, se hoje fosse a minha posse, a ter sempre um viés social e de conciliação. Toda vez que a demanda envolvesse pessoas comuns, carentes ou de poucos recursos, especialmente quando se trata ou se questiona a responsabilidade do Estado em função de atos dos seus agentes públicos. Você é um cara de sorte mesmo. E lembre-se também, todo problema tem uma solução. Passei no concurso. E agora? Que conselho me dar? Antes de mais nada, saber que quem passa no concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro está lá por seus próprios méritos. Não é favor que ninguém fez para ele. Está lá na Procuradoria-Geral do Estado porque mereceu. Então, você só deve a legalidade e a razoabilidade como princípios do seu trabalho. Não deve nada a ninguém. Isso o procurador do Estado tem que guardar sempre. Se porventura esse procurador um dia for ao gabinete do procurador-geral, também deverá ter como norte essa legalidade, essa razoabilidade. Dessa feita, talvez, com um pouco de prudência política. Não é se envolver na política, é ter prudência com a política. Busque fazer amigos, estude ao máximo, se dedique ao máximo à instituição e busque desenvolver suas qualidades emocionais. Parabéns a todos vocês que ajudam
o Estado a prestar o melhor serviço para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns a todos os procuradores e procuradoras do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é motivo de muito orgulho ingressar nessa casa, fazer parte dessa instituição, uma instituição tão importante para o Estado e referência no Brasil como uma casa de pessoas decentes, corretas, que advogam o interesse público. Queria deixar aqui meus parabéns a todos os colegas pelo Dia do Procurador do Estado e, como eu disse, por estarem sempre ao lado do melhor interesse público. Eu gostaria de parabenizar fortemente, com meu abraço pessoal de admiração, todos aqueles colegas procuradores do Estado, inclusive e sobretudo os novos colegas dos últimos concursos, por terem optado dedicar a sua vida à causa pública da advocacia do Estado. Saúdo todos os procuradores pelo seu dia, assim como faço uma homenagem póstuma a Francesco Conte, falecido recentemente, homem que demonstrou grande espírito público no exercício da função, inclusive como procurador-geral, e com quem tive orgulho de trabalhar em meu gabinete. Nesse dia em que a gente comemora o Dia do Procurador do Estado do Rio de Janeiro, eu deixo aqui os meus parabéns para todos os meus colegas que todos os dias se esforçam para melhor defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro. Nesse Dia do Procurador do Estado, eu gostaria de cumprimentar a todos pelo seu desempenho, saber jurídico e permanente disposição para defender o interesse público e promover a cultura jurídica. Parabéns por estarem num cargo que muitos ambicionam, mas poucos conseguem obter. A todos aqueles que estão na Procuradoria como membros dessa casa, meus parabéns por ocuparem esse posto digno de nobreza, os príncipes e as princesas. Bom, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro é um celeiro de amigos super competentes, criativos, talentosos e muito engajados nos projetos institucionais e na missão constitucional atribuída à instituição. Portanto, eu queria, nesse momento, parabenizar cada um e cada uma dos nossos colegas, das nossas colegas, pelo Dia do Procurador do Estado. Obrigado por tanto empenho, por tanta realização, por tanta entrega. É um prazer, nesse momento, liderar a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Me dirijo aos procuradores e às procuradoras com muita admiração e com muito orgulho. Eu considero que vocês são fantásticos e fantásticas. Felicidades pelo Dia do Procurador e parabéns a todos e todas.